E aí, galera? Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo tempo. Vamos viajar direto para o século XVIII, uma época de grandes mudanças e inovações. Preparem-se para conhecer uma revolução que mudou o mundo, a Revolução Industrial. Foi um período de transformações profundas que afetaram todos os aspectos da vida humana. Essa revolução não teve guerras ou imperadores depostos, mas transformou completamente a vida das pessoas. As fábricas surgiram, as cidades cresceram e a maneira como trabalhamos mudou para sempre. Imaginem um mundo sem carros, trens, celulares. Parece loucura, não é? Mas antes da Revolução Industrial, essa era a realidade. As pessoas viviam de forma muito diferente, sem as comodidades que temos hoje. Mas foi a Revolução Industrial que possibilitou tudo isso. Com a invenção de máquinas a vapor e a mecanização da produção, a eficiência aumentou e a produção em massa se tornou uma realidade. Essa revolução não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo gradual, cheio de descobertas e inovações tecnológicas. Começou na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, mudando a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. As invenções se multiplicaram e novas indústrias surgiram. A produção em massa, a mecanização da indústria e o uso de novas fontes de energia, como o carvão, mudaram para sempre a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo. As fábricas começaram a produzir bens em uma escala nunca antes vista. Preparem-se para embarcar nessa viagem no tempo e desvendar os mistérios da Revolução Industrial. Vamos explorar como essas mudanças moldaram o mundo moderno e influenciaram a nossa vida cotidiana. Acompanhem-nos nessa jornada incrível. Mas por que a Inglaterra? O que esse país tinha de tão especial? Bom, a Inglaterra reunia vários fatores que contribuíram para o início da Revolução Industrial. Tinha uma monarquia estável, uma classe burguesa em ascensão e muitos recursos naturais, como carvão e ferro. Além disso, a Inglaterra tinha um espírito inventivo. As pessoas estavam dispostas a experimentar novas ideias e tecnologias. E não podemos esquecer dos avanços científicos da época que abriram caminho para novas descobertas. A Inglaterra era o lugar certo, na hora certa, para a Revolução Industrial começar. A localização geográfica da Inglaterra também desempenhou um papel crucial. Com fácil acesso ao mar, o país podia importar matérias-primas e exportar produtos manufaturados com eficiência. Além disso, o sistema financeiro inglês era avançado para a época, com bancos e instituições financeiras que facilitavam investimentos em novas tecnologias e indústrias. A educação também não pode ser subestimada. As universidades e escolas inglesas eram centros de aprendizado e inovação, onde ideias revolucionárias eram discutidas e desenvolvidas. E claro, a infraestrutura de transporte, com estradas, canais e, posteriormente, ferrovias, permitiu a rápida movimentação de pessoas e mercadorias, acelerando ainda mais o progresso industrial. Todos esses fatores combinados criaram um ambiente único, onde a inovação podia florescer e transformar a sociedade de maneira profunda e duradoura. Uma das invenções mais importantes da Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Imaginem só, uma máquina que usa o poder do vapor para gerar energia. Essa maravilha tecnológica, desenvolvida por James Watt, revolucionou a indústria. As máquinas a vapor foram usadas para movimentar teares, bombas d'água e outras máquinas. E o que alimentava essas máquinas? Carvão. A Inglaterra tinha grandes reservas de carvão, que se tornou o principal combustível da Revolução Industrial. Com a invenção de novas máquinas, a produção em massa se tornou possível. A Revolução Industrial trouxe consigo uma transformação profunda na maneira como os bens eram produzidos. Antes, a produção era limitada e feita de forma artesanal, com cada item sendo cuidadosamente trabalhado à mão.
Mas com a chegada das máquinas, tudo mudou. As fábricas surgiram como um novo local de trabalho, reunindo centenas de trabalhadores sob o mesmo teto. Essas fábricas eram enormes, com grandes salões cheios de máquinas barulhentas e trabalhadores dedicados. A organização do trabalho passou a ser mais sistemática e eficiente, com cada trabalhador desempenhando um papel específico no processo de produção. Era o fim da produção artesanal e o início da produção em larga escala. A transição não foi fácil para muitos trabalhadores, que tiveram que se adaptar a novas formas de trabalho e aprender a operar as máquinas. No entanto, essa mudança também trouxe novas oportunidades e um aumento significativo na produção de bens. Nas fábricas, os trabalhadores se especializavam em tarefas específicas, repetindo-as durante longas jornadas de trabalho. Cada trabalhador tinha uma função definida, o que permitia uma maior eficiência, mas também tornava o trabalho monótono e exaustivo. A repetição constante das mesmas tarefas podia ser desgastante, tanto física quanto mentalmente. Era um trabalho árduo e muitas vezes perigoso, mas que impulsionou a produção e mudou a organização do trabalho para sempre. As condições de trabalho eram frequentemente precárias, com longas horas e pouca segurança. No entanto, essa era também uma época de inovação e progresso, que pavimentou o caminho para o desenvolvimento industrial e econômico que conhecemos hoje. Seção 5. Cidades em transformação, crescimento e desafios. Com a Revolução Industrial, as cidades cresceram de forma acelerada. Pessoas do campo migravam para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. As cidades se tornaram centros industriais, cheios de vida e movimento. Mas o crescimento rápido também trouxe problemas. As cidades não estavam preparadas para receber tantos novos moradores. Faltavam moradia, saneamento básico e infraestrutura. As condições de vida nas cidades industriais eram precárias, com pobreza, doenças e desigualdade social. Section 6. A ascensão da classe operária. A Revolução Industrial criou uma nova classe social, a classe operária. Eram os trabalhadores das fábricas, que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Era uma classe social que enfrentava longas jornadas de trabalho, baixos salários e condições precárias de vida. A exploração da classe trabalhadora era comum, com mulheres e crianças trabalhando em condições desumanas. As diferenças sociais se intensificaram, criando um abismo entre ricos e pobres. Seção 7. Riqueza e pobreza. As duas faces da Revolução. A Revolução Industrial trouxe um grande aumento na produção de bens e riqueza, mas essa riqueza não era distribuída de forma igualitária. Os donos das fábricas e os capitalistas enriqueceram, enquanto a classe trabalhadora vivia em condições precárias. A desigualdade social se tornou um dos principais problemas da Revolução Industrial, gerando tensões e conflitos sociais. Seção 8. Um legado duradouro. A Era Moderna. A Revolução Industrial moldou o mundo em que vivemos hoje. As tecnologias, as formas de trabalho, as cidades, tudo foi impactado por essa revolução. Vivemos na Era Industrial um legado da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos e científicos sem precedentes, mas também desafios sociais e ambientais que perduram até os dias de hoje. Seção 9. Conclusão. O mundo moldado pela indústria. A Revolução Industrial foi um marco na história da humanidade. Mudou a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo. Foi um período de grandes avanços, mas também de grandes desafios. Compreender a Revolução Industrial é entender as raízes da sociedade moderna, com seus benefícios e contradições. E aí, curtiram a viagem? Até a próxima, galera!